Fala pessoal, Shalom no coração, muito bom dia, boa semana, que Deus abençoe muito a sua semana e bem-vindos a mais um devocional. Estamos aqui sempre firmes de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Eu quero ler com você hoje um texto que está em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Uma das promessas mais lindas que tem em todo o Velho Testamento. Velho Testamento ou Primeiro Testamento, como você desejar, tá bom? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Olha o que diz, gente. Deixa eu só separar aqui. Quando você abre sua Bíblia aqui, aí eu tento ajustar aqui para mim. Só uma pequena falha, gente. Pronto, já foi. Vamos lá. Olha o que diz. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mais uma vez, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Gente, a razão de eu revisitar esse texto hoje com vocês é porque alguns anos atrás eu gravei um vídeo curto, um vídeo bem rápido, para o canal de jovens da nossa igreja. O nome do canal é Influence TV. E eu gravei um vídeo justamente sobre o tema do nosso devocional de hoje. Olha só qual era o título do vídeo. A promessa não se cumpriu. E agora? Muitos de nós, se não todos nós, já tivemos pelo menos uma vez na vida a sensação de que recebemos uma promessa de Deus e ela não se cumpriu. Isso gerou um embaraço na nossa mente, um embaraço em nosso coração. Engraçado que até hoje esse vídeo ele alcançou uma boa quantidade de visualizações e até hoje tem gente que vai ali e comenta muitas coisas. Algumas pessoas comentam frustradas porque viveram essa situação ou acham que viveram essa situação e outras pessoas comentam até aconselhando as que estão lamentando ali no vídeo. É interessante a dinâmica desse vídeo curto que eu fiz. Eu nem recomendo você ir ver, porque lá você nem vai me reconhecer. Eu estou uns 30 quilos mais leve do que essa imagem que você está vendo exatamente agora. Mas brincadeiras à parte, a promessa de Deus, ela precisa ser bem entendida para que nós possamos guardar o nosso coração debaixo das expectativas. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, correto? Então, se Deus falou, ele vai cumprir. Até aqui, nós estamos na mesma página, nós concordamos. Só que muitas pessoas acham que quando Deus promete uma coisa, é como se ele se vinculasse a essa promessa e, independente de qualquer coisa, Deus fosse cumprir essa promessa. É como se Deus virasse refém da sua própria palavra, e não é isso que acontece na maioria das vezes. Talvez você pense, Tiago, mas se Deus prometer e não cumprir, ele não vai estar sendo mentiroso? Ele não vai estar sendo injusto? Com certeza. A grande questão é que muitas promessas que Deus nos faz, elas são cercadas de condicionais. E muitas vezes nós fechamos os olhos para as condicionais que as promessas de Deus envolvem. Então, as promessas de Deus, elas podem ser divididas em duas categorias: promessas incondicionais e promessas condicionais. Vamos para um exemplo de uma promessa incondicional, a promessa de que Cristo voltará. Então, independente da nossa postura, independente da nossa crença, independente da nossa vontade, um dia Jesus Cristo voltará. Essa é uma promessa bíblica. Ela não depende de mim para acontecer, ela não depende de você para acontecer. Entretanto, a maioria das promessas que estão registradas na Bíblia, seja para um indivíduo em específico, seja para uma nação em específica, ou seja para os filhos de Deus em geral, a maioria delas envolvem condicionais. Esse texto, gente, é um dos principais que nos mostram essas condicionais para que o povo de Deus seja abençoado.
Essa é uma promessa específica para a nação de Israel, em que Deus fala com todo o povo através de Salomão. O rei Salomão está ali consagrando o templo estava sendo concluído, inaugurado, e Deus fala com o seu povo. É uma fala muito extensa. Dentre essa fala, o versículo 14, que diz, olha só, se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha os condicionais aqui, ó, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Tem 4 condicionais nesse texto. Se meu povo cumprir essas 4, aí então, olha o que eles vão receber. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa expressão, gente, sarar a terra, em algumas versões está escrito restaurarei a sua terra, diz respeito a uma promessa de fertilidade. Basicamente, Deus diz assim, ó, eu vou te prosperar. O que você fizer vai dar certo. O perdão de pecados tem a ver com a eliminação de uma maldição que poderia estar sobre o povo se Deus não aceitasse o sacrifício anual pelo perdão dos pecados, entende? Então há uma nação aqui sedenta pela bênção de Deus, e essa bênção ele está submetida a 4 condicionais. Está aqui no texto. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. A grande questão é que nós desejamos tanto sermos abençoados que nós nos esquecemos da condicional. Então a gente cobra que Deus cumpra, como se Deus ficasse refém da sua própria palavra, só que a gente não percebe que existem posicionamentos que nós precisamos tomar para usufruirmos da bênção de Deus. Você que gosta de anotar, você quer guardar no teu coração a direção desse devocional, guarda isso. Existem posicionamentos que nós precisamos tomar para desfrutarmos da bênção de Deus. Em toda a Bíblia você verá muitos exemplos onde Deus derrama uma promessa sobre o seu povo, mas essa promessa está associada a uma condicional. Talvez você diga assim, Tiago, em determinado dia, em determinado momento, em determinado ano, eu recebi uma palavra de Deus. Mas a minha pergunta é, como você tem se posicionado debaixo dessa palavra? Entenda uma coisa, Deus, ele não precisa de nós para nada. Nada, nada, nada. Deus não precisa de nós. Tiago, nem para pregar a palavra, a Bíblia fala que se nós não pregarmos, as pedras clamarão. Olha que interessante. Nem para pregar a palavra, Deus precisa de nós. Mas por que Deus nos coloca como participantes do plano dele? Porque ele tem prazer em nos ver cooperando com o que ele está fazendo. Vou te dar um exemplo bem simples aqui. É aquele pai que tem um carro, ele vai lavar o carro, e aí o filhinho dele tem 2 anos de idade, por exemplo. O filho dele não sabe lavar carro, não tem nem condição de lavar carro nessa idade. Mas ele deixa o filho estar ali brincando com a água, brincando com sabão, com a esponja, porque ele quer ver o filho dele participando daquele momento com ele, nesse caso, gerando memórias afetivas, gerando um vínculo entre pai e filho, entende? Ou até mesmo quando você tem um amigo, você vai jogar futebol, acontecia muito comigo na adolescência, eu jogava futebol e aí tinha um garoto muito menor, muito mais fraco, e aí a gente deixava ele participar do time, e aí tocava a bola para ele, ele devolvia pra gente, o outro time também nem marcava ele direito, sabe? Deixava a criança só para se divertir ali conosco, para ver a criança participando. Então assim, Deus não precisa de você, mas Ele quer, Ele deseja, Ele almeja que você participe do que Ele está fazendo. Por isso, para você participar do que Deus está fazendo, é preciso posicionamento. Tiago, o que é se posicionar? É você tomar algumas decisões e seguir algumas direções de Deus na sua vida particular. Gente, os princípios de Deus, eles são eternos, mas as aplicações desses princípios, eles são particulares de cada um. A mesma Bíblia que eu estou lendo aqui, você pode ler na sua casa, onde você estiver, os princípios são os mesmos. Mas as situações onde nós vamos aplicar os princípios, isso varia de pessoa para pessoa. Eu vivo situações diferentes das situações que cada um de vocês vivem. Então, nessas situações, você vai entender quais são os princípios aplicados, qual é a vontade de Deus naquela situação. É aplicando esses princípios, é aplicando a vontade de Deus na sua vida que você vai estar se posicionando diante de Deus. Certo? Tem até um outro texto, gente, que eu separei
E já vamos aqui para a parte final do nosso devocional, bem rapidinho hoje, né? Segunda-feira, para a gente começar com todo o gás. Um texto que está lá no Novo Testamento. Para dizer, Tiago, você pegou só um texto do Antigo Testamento? Vamos para o Novo também para você entender a mesma coisa. É o que diz. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Olha o que diz. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que vos exalte a seu tempo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha a direção que o apóstolo Pedro nos traz. Humilhai-vos. Mas não é qualquer humilhar, é se humilhar debaixo da mão de Deus. Entende? Olha aqui a direção do posicionamento que nós temos que ter. Se humilhar, essa palavra, gente, humilhar, a origem dela tem a ver com humus, é a mesma palavra humano, terra, ou seja, voltar à origem, voltar ao pó. Nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer que somos pó debaixo da mão de Deus. Em outras palavras, a essência do que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é reconheça a sua necessidade de estar debaixo da mão de Deus. É você reconhecer que você sozinho não consegue, que você sozinho não é forte o suficiente. A palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios, não te estribes no teu próprio entendimento, na tua própria sabedoria. Aquela pessoa que acha que sabe de tudo e no final das contas ela quebra a cara porque ninguém sabe de tudo. Todos nós precisamos aprender, entende? É esse alerta que o apóstolo Pedro está dizendo. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Agora observe. Para que ao seu devido tempo Deus o exalte. Então, nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus. E essa postura tem uma consequência. Deus vai nos exaltar. Só que essa exaltação, ela tem um tempo devido. Entende? Muitas vezes nós queremos a promessa de Deus fora do tempo de Deus. Meu Pai eterno, acho que Deus está falando com alguém aqui, não é possível. Nós queremos a promessa de Deus fora do tempo de Deus. Gente, toda vez que uma coisa boa chegar na sua mão na hora errada, vai dar BO, vai dar problema, tá? Você não precisa ser um super sábio para saber disso na vida. É só você olhar para a tua história, para a história de outras pessoas ao teu redor. São das lições mais claras de nós visualizarmos todas as vezes que algo bom chega nas nossas mãos na hora errada, dá problema. A gente não consegue aproveitar direito. Às vezes aquilo acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então nós precisamos, nesse caso desse versículo, olha como nós aplicamos. Submetemos as nossas limitações debaixo da mão de Deus, debaixo do poder de Deus, para que no tempo de Deus ele devidamente nos exalte. E nos exaltar aqui, exaltar não quer dizer, não é o sabor de mel, né, que a canção fala, quem me viu tá passando na prova e não me ajudou, não é aquele sabor de vingança, não. É Deus fazer as coisas certas acontecerem no tempo certo na tua vida. E Deus conhece o tempo certo melhor do que você. Vamos reconhecer, gente, se fosse pela nossa vontade, era tudo hoje, era tudo agora, era tudo imediato. Se fosse da nossa vontade, as pessoas responderiam pra gente no WhatsApp ou no Instagram, na hora que a gente quisesse. Mas nem isso a gente consegue, que dirá controlar coisas que estão completamente fora do nosso controle. Mas ei, você tem um Deus, você tem um Pai, você tem um Senhor que cuida de você e sabe o melhor para você mais do que você mesmo. Então eu quero, através dessa breve meditação, discipular o teu coração, para que você viva de fato as promessas de Deus, entendendo que muitas coisas que estão travadas na sua vida vão destravar quando você se posicionar diante de Deus. Muitas coisas, muitas promessas, muitos chamados, muitas palavras que Deus tem para você, elas vão ser destravadas na sua vida quando você se posicionar diante de Deus. Amém, gente? O coração está queimando aqui para continuar, mas eu sei que Deus já falou contigo e o resto é com o Espírito Santo no teu coração. Eu quero orar junto contigo para nós fecharmos essa palavra dessa manhã. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu ensino, pelo teu zelo, pela tua preocupação conosco. Nos ajuda, Deus, a discernirmos, a entendermos a tua vontade para nós, o teu tempo para nós. Meu Pai, nós desejamos as tuas promessas sobre nossas vidas.
mas nos ajuda, Deus, a nos posicionarmos, a tomarmos decisões, Pai, sobre aquilo que estamos vivendo, aquilo que estamos fazendo, aquilo que estamos, meu Deus, projetando, decisões convictas diante de Ti, para podermos de fato desfrutarmos das bênçãos que o Senhor preparou para nós. Senhor, eu te louvo nesse momento e eu peço para que o Senhor fale profundamente ao coração de cada um dos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe a todos. Deixa um like nesse vídeo. Seu like ajuda muito na nossa transmissão. Se inscreve aqui no canal também. E antes de sair dessa nossa transmissão, comenta aqui embaixo qual foi a parte em que Deus mais falou contigo. Para mim é um privilégio e uma alegria ter você aqui nos devocionais. E eu te convido a estar conosco a semana inteirinha, segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Tá bom? Shalom no teu coração. A gente se vê por aí. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.